todos que nos acompanham através das redes sociais. Estamos dando início à oitava reunião ordinária do primeiro período. Antes de iniciar, eu gostaria que um dos nossos colegas lesse um versículo. O versículo de hoje está em João 8:32, que diz assim: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém. Amém. Vamos agora para iniciar com a leitura da ata. Não entendi, vereador. Eu peço dispensa da ata. O pedido do vereador Amado Vieira, pede dispensa da leitura da ata. Eu coloco mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Leitura da ata aprovada por unanimidade. Dando continuidade, vamos ver o expediente do dia. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras. Boa noite aos internautas. No expediente do dia, nós temos um convite da Alep, inicialmente, antes dos requerimentos. Convite. A Assembleia Legislativa de Pernambuco tem a honra de convidá-lo para o lançamento do projeto Lidera Alep, que visa formar novas lideranças no âmbito do Estado de Pernambuco para atender às mudanças que ocorrem na sociedade e que exigem inovações nas formas de liderar. O projeto compreende um conjunto de atividades gratuitas, com oferta de cursos de capacitação, seminários, palestras, simpósios, além de outras atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo. O primeiro curso, Desenvolvimento de Lideranças, construído em parceria com a Coordenação de Ciência Política da UFPE, já tem data prevista para essa primeira quinzena de abril. A solenidade de lançamento do projeto será realizada no dia 1º de abril, às 15 horas. A abertura contará com a palestra magna do estrategista político espanhol Antônio Sola. Globalização e transformação digital é o tema. Haverá transmissão ao vivo pelo canal digital da TV Alep 10.2 e YouTube. Na sequência, os requerimentos. Requerimento 048/2021, de autoria da vereadora Maria José Soares. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado a ofício à prefeita a senhora Aline de Andrade Gouveia e ao secretário de Agricultura, senhor Severino Rufino, solicitando que seja disponibilizado pissarro para atender as comunidades rurais nos assentamentos Não Pensei, Papagaio, Estivas, Riachão do Norte, Prata Grande, Duas Pedras, Manhoso, Sítio do Galo, Água Vermelha, Raiz de Dentro, Engenho Caxias e Renovação, em parceria com os produtores e seus representantes, atendendo os pontos mais críticos, evitando que no período das chuvas esses pontos críticos fiquem intransitáveis. Esse trabalho em parceria é importante, pois os representantes das comunidades e os produtores conhecem bem a realidade de cada estrada, facilitando o trabalho e minimizando os problemas de acesso no período das chuvas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, 29 de março de 2021. Requerimento número 48/2021, de autoria da vereadora Maria Soares,
Antes de colocar, a senhora gostaria de fazer justificativa, Excelência? Com a palavra, a vereadora Maria Soares. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, as pessoas das redes sociais, boa noite a todos. Esse requerimento é direcionado ao pissarramento dos pontos críticos das estradas. Algumas já vêm sendo pissarradas, e os engenhos que não foram citados é porque eu já pedi, através de ofício, à prefeita e também ao secretário da Agricultura. E isso também foi um pedido de alguns produtores que me ligaram, que me procuraram. Então, eu estou direcionando e espero que sejam atendidos. Obrigada a todos. Coloco o mesmo requerimento para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento número 48/2021, aprovado por unanimidade. Na sequência, é o requerimento 49/2021, de autoria também da vereadora Maria Soares. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à prefeita senhora Aline Gouveia, senhora Aline de Andrade Gouveia, e ao secretário de Agricultura, senhor Severino Rufino, solicitando que seja disponibilizado pissarro para melhorar o acesso das PE 71 em Amaro Baia e ao assentamento Cícero Gomes, se possível até a usina, atendendo os pontos críticos, pois no período das chuvas a comunidade, todos os que trafegam pela referida estrada, sofrem para se deslocarem e escoarem a sua produção. Esse requerimento é a pedido de vários moradores da comunidade do assentamento Cícero Gomes. Sala das sessões da Câmara de Vereadores de Amaragim, 29 de março de 2021. Requerimento número 49/2021, de autoria da vereadora Maria José Soares. Antes de colocar para votação, Vossa Excelência gostaria de fazer a... Esse requerimento é direcionado àquela PL que liga ali, da PE 71, ali em Amarubaia, até a usina. Porque tem alguns pontos que, no período das chuvas, as pessoas sofrem bastante. E o ano passado teve muitos problemas lá. E, para evitar, como a comunidade conhece os pontos críticos, e está sendo feito um trabalho em parceria com as comunidades, um trabalho muito bem feito, que vem se realizando. Então, eu peço uma atenção especial também àquela área. Nós sabemos que é uma PE, poderia ser o DR, mas só que, no momento, eles não atendem. Então, algumas caçambas de pissarro irá minimizar os problemas. Obrigada. Requerimento número 49/2021, de autoria da vereadora Maria José Soares. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. A sequência é o requerimento 050/2021, também, de autoria da vereadora Maria Soares. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à prefeita, a senhora Aline de Andrade Gouveia, ao secretário de Obras, solicitando que seja realizada a poda das árvores na vaquejada, próximo ao rio, pois já estão encostando nos fios e atrapalhando a iluminação daquele trecho, deixando o local escuro, causando receio àqueles que trafegam pelo local. Requerimento número 50/2021, também de autoria da vereadora Maria José Soares. Coloco para discussão. Vereadora. A questão desse requerimento, alguns moradores que trafegam ali por aquela localidade me pediram, porque estão se sentindo, já é esquisito, e está um pouco escuro e as árvores grandes, por isso eles pediram que fosse feita a poda. Então, eu agradeço a todos. Requerimento número 50/2021, de autoria da vereadora Maria José Soares. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Resposta ao requerimento encaminhado pela Câmara de Vereadores, direcionado ao excelentíssimo senhor presidente Edson Gessino, vereador presidente.
vereador presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi. Cumprimentando com elevado apreço, veio por meio deste expostar o ofício 55/2021, recebido em 12 de 3 de 2021. Com conteúdo direcionado ao requerimento verbal de vossa autoria a esta secretaria, solicitando informações sobre a antena municipal que fica localizada no bairro Alto do Cruzeiro. Diante do exposto, informo que estou colhendo informações quanto com o departamento, secretaria competente, como também solicitei uma busca na equipe de mídia e comunicação da prefeitura, com o objetivo de conseguirmos o acesso local, que não foi passado pela gestão anterior, para fazermos assim uma análise do ambiente e equipamentos, e assim ficarmos munidos de informações e ao mesmo tempo solicitar que o departamento de competência possa fazer o pronunciamento ou resolução do caso, se for a necessidade. Parecer de... Dando continuidade ao expediente do dia, o vereador Amaro Vieira vai apresentar o seu requerimento verbal. Com a palavra, o vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente, ouvinte de Amaragi, muito boa noite. Senhor presidente, o meu primeiro requerimento é com relação a um poste que tem na rua Padre Vitorino Mendes de Paz, né? É na rua, é na casa 3, número 3, que fica por trás da igreja de São José. Tá certo? É um posto que está atrapalhando a saída de carro e eu gostaria que mandasse requerimento da CELP para que fosse tirado esse poste, desse requerimento lá. Requerimento verbal do vereador Amaro Vieira sobre a iluminação da rua... Sobre a iluminação... O poste. Para retirada. A retirada do poste. Para retirada do poste. Que está na calçada, na rua Padre Vitorino. Padre Vitorino Mendes de Paiva. De Paiva, número 3. Número 3. O requerimento do vereador Amaro Vieira, eu coloco mesmo para votação. Quem verbal, quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Senhor presidente, esse outro requerimento que eu faço, eu não sei, que eu não estava assistindo reuniões, que eu estava doente, mas com relação, não sei se alguns colegas fizeram aqui já, uma força-tarefa aí no Alice Batista, com relação da chikungunya e o dengue, tá atacando ali um morador daquela localidade ali, com força. Para ver se encontra aquele foco onde tá certo? Eu acho que tem que fazer uma força-tarefa ali. Porque cada dia que a gente vê o pessoal reclamando que está com manchas, outro com febre, outro com... E subcarregando o hospital, né? Também subcarrega. Eu acho que tem que fazer ali uma força-tarefa ali para ver onde é esse foco. Porque eu acho que alguém já está sabendo isso aí, já que, não é? Por Maria todo mundo sabe. Que possa fazer isso para que os moradores ali fiquem mais tranquilos. Já tem essa onda aí da Covid. Acabando com o mundo. Não só o Amaragi, mas o mundo. E agora, vem essa agora, chikungunya, ninguém sabe nem o que dado está chegando agora. Aí a gente tem que ver o que é isso para ver se dá um combate antes de matar mais morador, né? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio. Bem oportuna a lembrança de Amaro, e algumas sessões atrás a gente fez um requerimento. Inclusive foi citada a Rua 35, que era uma das ruas que estava com foco. A rua praticamente todos os moradores daquela rua, se não todos, mas a maioria, adquiriram, né, ou dengue ou chikungunya. Porque esse é o período justamente do mosquito se proliferar e automaticamente as pessoas elas serem também, né, picadas e terem essas doenças. É interessante que não é só no Alice Batista. Tem outras localidades, porque a partir do momento que começa a chover mais, começa a ficar as águas empoçadas, e as pessoas, como estão muito focadas,
no coronavírus, esquecem de fazer o papel que vinha fazendo antes, né? De revirar as bacias e assim por diante. Então, as pessoas elas precisam conscientemente seguir as instruções anteriores. Quem tiver pneu, definha os pneus ou bota ele num ambiente que ele não leve chuva, bacias, entre outros, para evitar, até para ajudar também. Mas é só endossar e pedir para fazer parte do requerimento de Amaro, porque realmente no Alice Batista está absurdo esse processo, esse caso de chikungunya e dengue. Coloco o requerimento do verbal do vereador Amaro Vieira para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Mais algum expediente do dia? Encerrando o expediente do dia, vamos a votação do parecer da Comissão de Justiça e Redação do projeto 006/2021, oriundo do Executivo, que ementa, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, CACS, Fundeb, em conformidade com o artigo 212, dígito A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Não, faz completo. Parecer conjunto 06/2021, de 29 de março de 2021, as comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura e Desporto, sobre o projeto de lei 06/2021, apresentado pelo Executivo Municipal, tendo por ementa. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, em conformidade com o artigo 212, linha A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Relatório. Foi encaminhado às comissões desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 06, de 11 de março de 2021, de autoria do Executivo Municipal, através da prefeita do município de Amaragi, Aline de Andrade Gouveia, que tem por escopo a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com base na Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. É o sucinto relatório. Passo à análise jurídica. O projeto da competência de iniciativa. O projeto ele versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando o amparo no artigo 46, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, dispõe ser matéria de iniciativa privativa do prefeito. Do quórum e procedimento. Para aprovação do projeto de lei 06/2021, de iniciativa do Executivo Municipal, será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 45, inciso 9 do Regimento Interno desta Casa. Das comissões permanentes. Por fim, verifica-se que a proposição está sendo submetida ao crivo das comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura e Desportos. Da legislação. A matéria disciplinada no presente projeto de lei tem por objetivo a reestruturação do Conselho Municipal e Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e assim o presente projeto de lei se adequa às necessidades locais, seguindo a legislação estadual e federal. Então, diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes deste parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto de lei 06/2021, de autoria do Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio, membro Daniel de Lima Silva. Comissão de Educação, Cultura e Desportos,
Cláudio Roberto Azevedo da Silva, presidente, José Heron da Silva, relator, e Amaro Vieira de Melo Filho, membro. Coloco o parecer em conjunto de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Desportos, para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Parecer de Justiça e Redação, Cultura e Educação e Desportos, aprovado por unanimidade. Reiterando agora o projeto de lei número 006/2021, vindo do Executivo. Só para fazer a leitura da ementa mesmo, só para mais uma vez, pode ser? Projeto de Lei 06/2021, de 11 de março, tem por ementa: dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACs, Fundeb, em conformidade com o artigo 212, a linha A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Projeto de Lei número 006, de 11 de março de 2021, coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Projeto de Lei 006, aprovado por unanimidade. Encerrando hoje as atividades. Não só ele, como a parte da resposta de cultura, ou alguém queira fazer, eu só gostaria de informar que hoje estamos encerrando, como eu falei inicialmente, as nossas atividades do primeiro período, né? Prolongamos até um pouco mais, porque tínhamos pautas, e por isso tivemos que continuarmos. Mas voltaremos, se Deus quiser, a partir de maio, né? E dizer que os projetos que encontram-se nessa casa, eu gostaria agora de me dirigir a todos que estão nos assistindo nesse momento, através das redes sociais, que essa casa ela foi formada por pessoas de grande responsabilidade, por isso que estão aqui, sejam eles pela primeira vez ou reeleitos. São pessoas que têm um compromisso, pessoas que firmaram um compromisso, que fez um juramento, e que, sem dúvida nenhuma, todo projeto que entrar aqui nesta casa, a população terá conhecimento, porque existe a lei do acesso, isso é fato. Jamais ninguém vai estar fazendo, não vamos admitir nenhum tipo de menção vindo de pessoas que, por questão política, partidária ou pessoal, queira tirar proveito disso aí com os vereadores dessa casa. Eu me refiro à questão dos demais projetos que estão nessa casa, que estão nas comissões competentes, comissões de Justiça e Redação, comissões de Educação, comissões de Finanças. Então, a todos que estão me ouvindo nesse momento, eu quero dizer-lhes que os projetos que estão aqui serão apreciados pelas comissões competentes, serão analisados juridicamente, embasados em leis, e quando for colocado para aprovação, não vai ser fora do horário. Não vai ser de madrugada, porque nós temos um horário, nesta casa, um horário a ser cumprido. Nós temos um horário de início de reunião, podemos não ter de término, mas de horário de início temos. Então, não será de madrugada, como alguns irresponsáveis, querendo tirar proveito no meio público através de
de um meio de comunicação, fica aí até querendo trazer, como aconteceu hoje, funcionários para frente da Câmara. E os funcionários, a gente sabe muito bem que, sem dúvida, estão passando por um momento difícil, mas a gente também está zelando pela vida de vocês, pela saúde de vocês. Inclusive, fui indagado agora há pouco por uma funcionária que preocupada, porque se divulgou até que existia um projeto de lei aqui tramitando nessa casa que fala a respeito de desconto de alíquota de funcionário inativo. Isso não é verdade. Isso não procede. Está aqui todos os vereadores que têm conhecimento, está aqui todos os vereadores que sabem o que é que está tramitando nesta casa. Então, aposentados, pensionistas, a vocês inativos, não existem projetos com essa finalidade nesta casa. E os projetos que têm relacionado à alíquota ou outros que estiverem, eles serão analisados, como falei anteriormente, pelas comissões. E no momento certo ele entrará em pauta para a votação, seja para aprovação ou não, mas a população vai ficar sabendo, não tenham dúvida disso. Eu gostaria, mediante essas palavras agora, como eu falei até, que uma funcionária indagou, por que não faz aberto? A gente não pode fazer. A gente tem um decreto do governo do Estado que a gente tem que seguir. A gente não pode fazer nenhuma sessão em aberto. A sessão que estamos realizando nesse momento nessa casa está aqui na sala de reunião, porque o engenheiro veio aqui, viu a situação, porque quando foi colocar o ar-condicionado, os vereadores aqui todos estão cientes disso, funcionários, e simplesmente o forro ia desabando, quando foi depois desabou. Está sem energia, estamos realizando aqui, mas mesmo se estivesse lá fora, no plenário, estaria também seguindo o decreto do governador, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a vocês pela atenção. Deixo o espaço aberto para os demais vereadores que queiram fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários e os colegas vereadores. Eu venho aqui só agradecer ao secretário de obra pela coleta do lixo. O secretário de obra é Dilson, parabenizando ele pela coleta do lixo que ele está fazendo no bairro Alice Batista, na Rua da Cana e outras ruas. Está de parabéns, secretário. Obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria José Soares. Apenas complementando o que Edson falou em relação aos projetos, é que hoje eu dou graças a Deus, porque todo projeto que entra nessa casa é bem analisado por todos os vereadores. E isso eu agradeço a Deus. E era uma coisa que eu queria muito, e hoje eu estou vendo. E em relação aos serviços, eu quero também agradecer ao secretário de Obras pela limpeza do riacho da Vila da Conceição, que não deu para concluir, mas com certeza ele vai voltar para concluir por conta das chuvas, e também a máquina teve um probleminha. E também parabenizar a questão do trabalho de pissarramento que está sendo feito nos pontos críticos, em parceria com os produtores e com os representantes de associações. Está sendo um trabalho muito bem feito, e é dessa forma que tem que acontecer, porque eles têm que ser envolvidos, que é quem conhece a realidade do dia a dia. Então, eu agradeço ao secretário e à prefeita também. Obrigada, e que continue, porque é um sonho de todos ver essas estradas com o acesso mais fácil, porque 100% a gente sabe que é impossível, mas que minimize essas situações. Obrigada. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Júlia Beatriz. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, aos que nos escutam através das mídias sociais da Câmara. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade no qual o presidente desta casa foi muito feliz, e ainda mais cedo, discutindo aqui junto com os demais vereadores, a nossa preocupação enquanto
a figura, eu posso assim dizer, desta casa diante da população amaragiense. É sabido que existem projetos nesta casa, enviados através do Executivo Municipal, onde esta casa se debruçou desde o início que chegou. Eu posso dizer que a maioria dos seus vereadores que compõem esta casa tiveram muita responsabilidade, acima de tudo, com cada servidor público municipal. E aí eu começo a falar sobre o projeto de lei encaminhado pela prefeita do município, a senhora Aline Gouveia, onde pede para que os vereadores apreciem o projeto para que seja aumentado a alíquota do FUNPRAMA, que hoje está em 11%, para que seja atualizado em 14%. Do servidor ativo. A gente sabe que a situação do FUNPRAMA do nosso município é caótica, é uma situação que é lamentável, que só Deus pode resolver a situação do FUNPRAMA de Amaragi, Heron. A gente vem acompanhando de alguns anos para cá e a gente sabe que sem o repasse que a prefeitura faz para um FUNPRAMA, Marcelo, os aposentados já não têm como receber. É sabido também por muitos amaragienses que em épocas passadas, e aí tem pessoas que dizem muito que não é para olhar pelo retrovisor, e eu quero aqui nesta noite dizer que é preciso sempre olhar pelo retrovisor para ver as marcas que ficou do passado, para que elas não respinguem no nosso presente e não venham prejudicar o futuro dos amaragienses. E é sabido que tinham pessoas que eram favorecidas em outros governos, que descontavam apenas, Pimpão, um percentual de um salário mínimo e chegaram a se aposentar com salário de 4, 5, 6 mil reais. E hoje vem querer enxugar a máquina pública quando se trata de uma situação do servidor no momento crítico que estamos vivenciando, que se chama a pandemia do Covid-19, situação que nenhum gestor, nem até mesmo os médicos, os cientistas estão sabendo lidar. Porque o vírus continua aí, ele vem tomando uma proporção, vem se apresentando de várias maneiras, e vidas já foram ceifadas. Milhões de vidas já foram ceifadas no mundo todo. E no nosso município não foi diferente. Já temos mais de 30 óbitos no nosso município. E isso com a cidade, Amaro, de apenas 23 mil habitantes aproximadamente, é de chamar a atenção quando a gente se depara com processos licitatórios, Daniel, de apenas 566 mil reais, Deinha. E aí eu chamo a sua atenção para que a gente possa fiscalizar isso junto, quando se tem aqui uma licitação que foi feita, ou que há a ser feita por esses dias, que já foi divulgado no Diário Municipal, para uma pavimentação de algumas ruas do distrito de demarcação. A gente está falando aqui, não é de 500 reais não, minha gente. A gente está falando aqui de R$500 mil. Onde a gente encontra uma contratação de outro processo licitatório para a manutenção de calçamentos de diversas ruas do município de Amaragi, num valor de R$266 mil. Eu estou aqui trazendo esses números, é a última sessão do período, para que os amaragienses possam realmente acompanhar o raciocínio desta casa e verificar qual seria a maior importância para este momento agora que estamos vivenciando. Uma crise sanitária, onde faltam leitos de hospitais, onde Pernambuco vem se desdobrando para tentar não transferir pernambucanos. O nosso município de Amaragi deveria, a senhora prefeita, enquanto médica,
formada, deveria pensar melhor na saúde e na prioridade que seria imunizar a população de Amaragi. Pavimentação é bom, é ótimo, com saneamento básico principalmente, prefeita, para não acontecer o que aconteceu em gestões passadas, que foram feitos calçamento fantasmas, maquiagens, e que hoje as ruas que a gente anda de Amaragi é estourado, saneamento céu aberto, e a gente vem encontrando as situações. É por isso que eu digo que é preciso se fazer com responsabilidade e com muita coerência o presente hoje, presidente, porque o futuro está bem próximo. E aí ficam registrados nos anais do nosso município cada trabalho e cada compromisso que cada legislador e que cada executivo teve com o povo de Amaragi. Em plena pandemia, se preocupar em sanear Pimpão, em calçar, eu fico sem entender. É importante, a vereadora está criticando, reclama se tem uma rua de esgoto a céu aberto, reclama se não tem uma rua pavimentada. Eu quero dizer nesta noite que o município de Amaragi tem muita coisa para ser feita, mas que no momento que estamos vivenciando, crítico, eu volto a dizer, onde famílias têm perdido seus entes queridos, onde os nossos heróis da saúde, e aqui eu quero parabenizar a todos os amaragienses que enfrentam no Hospital Alice Batista dos Anjos, que enfrentam nos PSFs a rotina difícil que é da Covid-19. Vocês estão sendo verdadeiros guerreiros. E aí, quando eu me deparo com alguma situação que chega a dizer que para ficar com uma máscara dentro do hospital, se tiver paciente de Covid, é 8 dias, mas se não tiver, é 15 dias com a máscara. Então, eu chamo a atenção aqui dos representantes da saúde do nosso município. Não vou me dirigir diretamente ao secretário, porque eu sei, Roberto, que não depende só de você. Mas eu quero dizer que o peixe foi promessa de campanha da prefeita. É importante, é importantíssimo, principalmente para as pessoas que não têm com o que se alimentar. Mas uma licitação de R$220 mil e R$400, R$220 mil e R$400 para a compra de peixe. Será que esse valor, junto com esses outros que eu falei, nesse momento difícil que estamos passando, não seria mais interessante se revertesse esse valor para a saúde do nosso município? Para o bem-estar da população amaragiense? E aí, quando eu fiz o apelo na última sessão, solicitando, eu já vou terminar, presidente, só um minutinho, porque eu já sei que eu estou passando do tempo. Foi para que o município de Amaragi fosse inserido na Frente Nacional de Prefeitos, num programa chamado de Consórcio Conecta, para que o próprio município de Amaragi pudesse comprar a sua própria vacina. Porque eu acredito que o maior objetivo deveria ser salvar a vida dos amaragienses. Porque o peixe, ele vai alimentar por hora as determinadas famílias, que não são todas que vão receber. Já é sabido disso. O peixe vai saciar a fome naquele momento. Mas se o pai de família fosse imunizado neste momento difícil, ele teria a oportunidade de sair à luta, de ir para o campo e de ir em busca do seu alimento e do seu pão de cada dia. Imunizado contra esse vírus invisível, mas que mata. Então aqui fica o meu registro para toda a população amaragiense, da minha indignação com relação a ter uma prefeita médica que prioriza comprar peixe, que prioriza pavimentar numa pandemia, em vez de imunizar e cuidar da sua população. A todos vocês, muito obrigada.
Uma boa noite e que Deus nos abençoe sempre. Obrigada, presidente. Continua facultada a palavra. Só reiterando, Vossa Excelência, com relação a essa questão de máscara, eu não sei de onde veio a informação, mas assim, e até eu como funcionário, né, não existe, eu posso dar garantia que não existe essa prática, porque existe uma máscara, né, que é a N95, ela é distribuída para pacientes, inclusive, anteriormente, no ano passado, eu trabalhando, eu recebi também, a gente assina um protocolo, porque é uma máscara que você pode usar, não precisa usar só uma vez, né? Você pode usar outras vezes. Essa prática eu desconheço até, porque como funcionário da saúde eu posso falar com toda a propriedade. E também, assim, eu busquei informação relacionada à questão da vacina, dos consórcios. Como eu tinha falado anteriormente, estamos hoje no município, foi a informação que eu recebi da Secretaria Municipal de Saúde, que eu acho que todos vocês têm acesso, que o convênio não foi renovado do município de Amaragi e até o momento não foi recebido ainda o repasse financeiro pelo Ministério da Saúde. Com relação ao consórcio, o que eu pude apurar de alguns outros municípios é que o consórcio, a partir do momento que você sinaliza para participar de um consórcio para a compra da vacina, hoje uma vacina ela deve estar custando em média de R$ 95 a R$ 100, uma dose, mais ou menos isso aí. Então, se o município, talvez alguns gestores não estejam nem sabendo dessa informação, até agir pela emoção, pela vontade de se conseguir. Lógico que é importante, quem sinalizou, eu acho que é interessante. Agora, se você compra 20 mil doses da vacina, de acordo com a lei, ela não vem para o município. Ela fica armazenada na GERES, na sua gerência regional, e é distribuída de acordo exatamente com a faixa etária. Você não pode pegar aquela vacina em massa, ou a população em massa, e começar a vacinar. Você tem que ter um estudo disso aí. Foi o que eu, inclusive, em uma das informações que eu tive, teve um município que, inclusive, desistiu, porque ele não ia ter autonomia relacionada a isso. Então, é bem interessante que a gente, que os municípios vizinhos, por exemplo, não sei se eles estão embasados nessa informação, né, mas é dessa forma. E, assim, a gente sabe que a vontade é grande, o governo do Estado, porém, ele tem essa responsabilidade, eu estou vendo que ele também está cada dia mais preocupado também com a situação do nosso Estado, que a gente sabe que está crescendo, a gente sabe que é um vírus letal, porque quando ele pega, principalmente, quando ele contamina alguém que tem algum outro problema de morbidade, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que se torna praticamente inviável de recuperar, mas que o governo do Estado também, ele está fazendo esse investimento e que também tem a dificuldade até em compra, porque a procura é grande, a procura é muito grande. Hoje nós não temos no mundo, a gente temos no país, graças a Deus, o Instituto Butantan, que está habilitado, graças a Deus, cada vez mais evoluindo para uma em busca da vacina agora com a faixa etária que diminuiu, no caso, para adolescentes, crianças e adolescentes, foi comprovada a sua eficácia, não há contraindicações, mas ainda não temos ainda, o governo fez uma compra de 138 milhões, se não me falha a memória, de dose, até o mês de setembro. Então, veja só, a dificuldade para se chegar lá, eu sei que tem que ter o início, com certeza, eu entendo de Vossa Excelência a preocupação, como é nossa também, mas a gente sabe que não é também muito fácil de se chegar lá. Mas a gente que está aqui, sem dúvida nenhuma, para dar esse apoio, em termos de algum tipo de projeto, eu acho que é interessante, porque eu estou trabalhando, eu estou de plantão, e quando estou ali, como eu estava sábado mesmo,
até o requerimento do nobre vereador Amaro Vieira. É um requerimento muito importante, porque a gente está não só com a pandemia, mas também temos os casos agora que são essas doenças como, era conhecida como as arboviroses, as doenças agora como dengue e chikungunya, estão crescendo o número, muitos pacientes dando entrada no hospital, e nós estávamos, prestei atenção no sábado e causa uma preocupação, porque eu faço até um apelo, enquanto o paciente puder ficar em casa, mesmo tomando uma medicação para dor, ou passar no médico, mas evitar ao máximo, porque o número de pacientes que recebemos sábado no hospital foi muito alto. E, às vezes, você não tem nem como você fazer um estudo clínico para diferenciar. É muito rápido. Então, às vezes, aquele paciente está ali, ele pode até se contaminar com o vírus até do Covid. Eu tenho essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Mas sabemos que não é fácil. Estamos também no início de gestão. Eu acho que tem muita coisa a ser ajustado. Eu vejo que essa casa ela vai estar aqui também exatamente para fiscalizar, como eu falei anteriormente, para dar o seu apoio à população, aos usuários do serviço público, pode ser ele em educação ou saúde, e os demais órgãos. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador Oséias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, ouvinte das redes sociais. Quero falar um pouquinho, senhor presidente, de Pissarro, porque a gente está passando uma dificuldade muito grande lá. Eu queria, completando a palavra da vereadora Maria, falou em Pissarro, aí vem na mente. Eu não sei se esse Pissarro está sendo comprado ou se esse Pissarro está sendo doado. Eu gostaria de saber porque lá se colocaram barro. Não sei se está vindo aqui o barro, então é que está vindo o barro. E hoje desde quarta para cá, desde a chuva até hoje, a gente está quase sem transitar na estrada que liga a demarcação a Ribeirão, que é o ponto que a gente mais transmita nele hoje, que circula nele, todo movimento é Ribeirão. E gostaria de saber da prefeita, tivesse muito cuidado nessa compra de Pissarro, porque não está sendo Pissarro. Lá foi botado o verdadeiro barro massapé mesmo. Então, a cobrança é grande, muita cobrança em cima de mim lá, o pessoal querendo uma resposta, querendo um porquê do barro, por que aconteceu isso, porque não, em vez de barro, Pissarro. Eu gostaria de esclarecer isso aí. Queria uma resposta, se realmente está sendo comprado ou se está sendo doado, eu não sei. Gostaria de ter uma posição para poder passar para o pessoal. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, novo convite, plenário presente. Eu fico. Demarcação, eu acho que é um lugar esquecido. Todo mundo lembra de demarcação não é para eleição. Né? Não é, companheiro? Eu vi promessa do prefeito anterior, com o deputado Sebastião Oliveira, que já tinha feito licitado a pista entre Caxangá e demarcação. Foi fake news, né? Fake news que não saiu. Entendeu? O povo de demarcação é sofrido, meu Deus do céu. Ainda bem que eu gosto do povo de demarcação. Ainda bem que eu não tenho nenhum voto de demarcação, mas eu gosto do povo de demarcação. Tá certo? Mas eu vou dizer uma coisa a você. Pense no lugar que eu vou ser abandonado da demarcação. Eu tenho 24 anos como vereador dessa casa. Sempre já fiz um bocado de requerimento para a demarcação. Inclusive, eu fiz um requerimento lá, de um pulso lá. Cavaram o pulso, trouxeram o carro. Não tiveram a capacidade de botar a bomba para puxar água para o povo. A bomba não botaram água para o povo. Pode um negócio desse. O carro veio, furou o poço. Não foi daí. Furou o poço, um poço bom. Uma vazão de água muito grande. O prefeito não teve capacidade de comprar uma bomba para botar água para o povo. Meu Deus do céu. Aquele povo vai ser salvo daí. Com certeza, porque sofreram demais. Com certeza, Jesus vai salvar primeiro aquele povo de demarcação. Mas, caro colega Pimpão, a gente fez parte da gestão passada
E o que você falou é verdade. A gente perfurou o poço, eu fiz parte, eu acompanhei o trabalho e a gente conseguiu, na gestão passada, deixar tudo funcionando, viu? Tudo está funcionando. Não é um poço que dá água para as casas, que coloca água para as casas, mas na creche a gente deixou água suficiente. Instalou bomba e mangueira, tubulação, está tudo ok. Só falta botar para casa porque não é suficiente para colocar nas casas. Porque lá tem um impasse lá que é chamado associação, que acho que você não conhece, que a associação ela impede do governo ajudar a comunidade, porque na verdade as terras são praticamente da associação. Eu não recordo muito, porque na época eu não tenho conhecimento das terras, mas geralmente a associação é que manda nas terras. E então a gente não tem acesso a prefeitura, no caso, não tinha contato esses documentos de terra, que sempre foi uma ditadura da associação de lá. Passa de pai para filho, passa para pai e assim fica. Nunca que passou para outra pessoa. Eu não tenho conhecimento, até eu queria ser sócio na época, não foi possível por conta de questão política, que a diretoria da associação não quis que eu fosse sócio, para poder ter acesso aos documentos. Então essa é a dificuldade maior da democracia hoje é essa. Eles são essas por conta da associação. É um impasse danado, presidente. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Antes de eu passar a palavra para o vereador Cláudio Roberto, a gente, como um profissional de saúde, a gente vê pronunciamento no dia a dia do secretário de saúde do Estado. E a gente, muitas vezes, as pessoas não fazem ideia do desgaste físico e emocional do profissional de saúde dentro de um hospital. Uma leitura rápida que às vezes eu fico imaginando, que eu creio que continuo falando que a vacina ela foi no início e será até o final, se Deus quiser, o ponto de partida para a gente acabar com essa pandemia. E saiu, acho que a partir do dia 1º de março, né? Nós temos que nos adequar ao novo decreto do governador. Eu acredito que ele vai se pronunciar exatamente, principalmente a área de comércio, que a gente sabe que está sendo crucificado por isso. A gente sabe que existem outros meios, como restaurantes também. A nossa cidade, por exemplo, vem passando por essa situação e é muito difícil mesmo, a gente ter que lidar, não podermos sair de casa, mas com reforço, gente. O uso de máscara é essencial, é importante. O uso do álcool é importante. A gente sabe que é o que nos protege, principalmente o uso da máscara. É muito fácil de ser contaminado, muito fácil mesmo. Como a vereadora falou, é invisível, é um vírus invisível, mas ele deixa marcas para o resto da vida de cada um. Até para quem se recupera de uma Covid, muitas vezes. Continua facultada a palavra. A palavra, vereador Cláudio Roberto. Gostaria de aproveitar esse momento, como professor que sou, e a oportunidade que tivemos aqui de aprovar um projeto dentro da área da educação, não poderia deixar de frisar a importância desse projeto. Talvez alguns não acompanharam em 2020, mas foi regulamentado de uma vez por toda a lei do Fundeb, né, que é a 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Existiam rumores que muitos parlamentares federais não queriam aprovar, isso era um retrocesso para a educação, porque a partir do Fundef, depois Fundeb, foi que houve uma evolução financeira para os municípios, porque essa cesta é uma partilha mais justa, e se acabasse, infelizmente, municípios como a Maragi iria deixar de receber valores que hoje é no montante de 1,5 milhão. A Maragi não recebia nem R$1 milhão da educação. Então a gente percebe a dificuldade que iria ser para o município gerir, cuidar, pagar os salários dos professores, zelar pelos prédios públicos, realizar a formação dos professores, adquirir material paradidático e assim por diante.
É importante salientar que essa lei do Fundeb é uma conquista porque ela é definitiva, ela não tem mais tempo, né? No passado, nós tínhamos um tempo que era até 2020. E graças a Deus que os parlamentares entenderam a importância e mantiveram o Fundeb, e agora, graças a Deus, de uma forma definitiva. Nós continuaremos buscando uma educação de qualidade. Nós sabemos que o dinheiro por si só não traz uma educação de qualidade, mas ele é necessário para que você possa dar uma melhor estrutura aos profissionais da educação, para que os profissionais possam ser valorizados com os vencimentos que recebem, com os instrumentos que recebem nas escolas, com as formações que são disponibilizadas para eles. Nós percebemos que nas redes municipais e até estadual, os profissionais eles foram exigidos e, de fato, chegaram à formação universitária, porque antes nós tínhamos apenas, a maioria dos professores, na formação média. Isso é um avanço importantíssimo, mas nós sabemos que podemos crescer ainda mais, e certamente isso acontecerá. O projeto de hoje ele tratou do conselho que cuida do Fundeb. Esse conselho ele é deliberativo, porque ele acompanha todas as ações, o planejamento e também a aprovação das contas. Esse conselho ele deveria ser aprovado, porque, do contrário, o município seria penalizado, e essa casa teve o cuidado necessário de continuar até essa sessão para aprovar e facilitar para que o conselho existisse, para que a portaria fosse emitida com os membros e esses conselheiros pudessem atuar de acordo com o exigido a lei federal. Por isso a gente quer agradecer a todos os companheiros aqui, a Heron como relator da Comissão de Educação, a todos os companheiros que deram apoio, que participaram desse processo, que estiveram aqui presentes para aprovar esse projeto de lei tão importantíssimo que é a reestruturação do Conselho do Fundeb. Aproveitar que estou falando de projeto para sugerir a todos os munícipes, como a gente sempre tem sugerido, a participar mais ativamente das atividades da casa. Todos os projetos estão à disposição dos munícipes para que possam ter acesso, para que possam fazer a leitura e para que possam opinar. Para aquele vereador que você tem mais acesso, para o próprio presidente da casa, deixar a sugestão por escrito na secretaria, tudo isso está à disposição do cidadão, daquele funcionário público. Isso pode ser feito e é importante, porque engrandece e enriquece as discussões que nos traz aqui dentro desse plenário. É uma sugestão que a gente sempre tem procurado dar e continuaremos sugerindo a todos vocês. É importante salientar que, no processo de pandemia, nós precisamos manter o cuidado com todas as outras atividades sociais. Até porque a cidade não para, a vida não para, né? As pessoas elas precisam de cuidados médicos de outras doenças. As pessoas que têm câncer não deixaram de ter câncer. As pessoas que têm AIDS não deixaram de ter AIDS. A chikungunya não deixou de existir. A dengue não deixou de existir. Os buracos nas ruas não vão deixar de existir para serem tapados. Os alunos que estudam precisam do kit merenda para se alimentar, mesmo não estando na escola, mas é um direito deles de receberem e utilizar isso na sua casa. O transporte daqueles que têm aula semipresencial precisa ser feito para que esses alunos possam vir para a escola. Então, mesmo com o Covid, é preciso entender que a vida ela não para, ela continua. A gente não está num processo de lockdown que restrinja, como alguns estados fizeram, e por isso a gente tem que manter esse cuidado com todas as esferas sociais, com todos os segmentos sociais que compõem uma cidade. O prefeito, aqui em Amaragi, a prefeita deve manter esse cuidado, sim, com todas as áreas, a responsabilidade com todas as áreas. Nós percebemos que nossa amiga Jane tem desenvolvido um trabalho super importante na educação. Eu sou um defensor da pessoa dela, pela pessoa íntegra, dinâmica que é, e pelo esforço que ela tem para fazer com que a educação do município daqui a alguns anos possa ser diferente. A democracia dá essa possibilidade a partir do momento que nós entendemos que nós podemos fazer o que é diferente. E eu acredito muito em você, Jane. Cada atividade que tem sido desenvolvida na secretaria tem sido partilhada. Nós sabemos que muitas vezes o secretário tem um chefe maior, mas nem por isso nós deixamos de agir. E eu tenho certeza que as suas ações que têm sido pautadas dentro do que a legislação ela permite, dentro do prazo que a legislação permite, tem sido bem feita. Os kits merendas, por exemplo, têm sido anunciados.
já estavam prontos há um tempo. Ela mandou até umas fotos para mim. Agradeço até pela informação. E vão ser entregues em breve. A gente deu até a sugestão a ela, como secretária, de fazer um calendário de entrega desses kits de merenda. Além disso, tem sido feito um esforço muito grande para trabalhar a parte de formação pedagógica com os professores à distância, o que é muito difícil. Numa rede, com você ter mais de 200 professores, para você fazer esse trabalho é muito difícil para os profissionais técnicos que fazem esse papel. Mas tem se sobressaído, tem feito a organização necessária para que possa dar atenção a todos os alunos. Eu gostaria de parabenizar a cada professor que tem se esforçado, tem se empenhado, porque eu posso, com propriedade, falar, porque convivo com a professora dentro de casa, e muitas vezes vai dormir 2 horas da manhã, preparando as aulas. A Alice, que é professora, também sabe disso. Organizando, porque parece que você trabalha mais do que presencial. E é super importante ter esse reconhecimento desses profissionais. Não mais, a gente quer parabenizar também a Edilson, como o Daniel fez aqui. Parabéns, meu amigo Edilson, pelo trabalho. Lá no Recanto dos Pássaros, quando teve a chuva, logo em seguida ele começou a levar uns pissarros para as ruas lá, no Recanto dos Pássaros, próximo à quadra. Conseguiu pissarrar ali boa parte das áreas que estava horrível, estava terrível. A gente sabe que precisa melhorar mais, mas foi início, foi um começo. E a gente quer parabenizar ele, não só ali pelo Recanto do Espaço, mas como o Daniel já falou, ali no Alice Batista, né? Na zona rural. A gente sabe que é uma extensão muito grande. Aos poucos vai se conseguir, se Deus quiser, chegar, não o ideal, mas perto disso. E salientar que Deus, ele é um ser tão bom que nos dá o privilégio de todo dia amanhecer com a vida e poder usufruir da melhor forma possível com humildade no contato com as pessoas. Eu gostaria, para terminar minha fala, ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz: Pois tudo que Deus criou é bom. Nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Porém, nunca se esqueça que Deus é bom o tempo todo. Então, que nós, como seres humanos, possamos agradecer pelo dom da vida e saber que a bondade dele deve estar dentro dos corações de cada um de nós, com humildade, com respeito e com atenção. Continua facultada a palavra. Oi. Com a palavra, vereador José Heron. Primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a você que está em casa, que está nessa transmissão, que hoje, graças a Deus, tem mais pessoas assistindo. E isso aí é muito bom para a gente esclarecer todos os fatos, todos os projetos que estão na casa. E aí eu começo a minha fala falando sobre esse projeto que a gente aprovou hoje. Aqui eu estou vendo que pessoas indagaram sobre a questão dos projetos. Essa semana foi o que gerou mais polêmica. E aí a gente aprovou hoje o projeto da reestruturação do Conselho Municipal. O Fundeb ele age na área exclusivamente da educação. E aí é um projeto que favorece, que atualiza, e aí só vem ajudar, e aí, como vocês viram, a gente aprovou ele. Existem mais 3 projetos, nós aprovamos 3 com esse, e os 3, eu tenho certeza, como totalidade aqui dos colegas sabem, que só vem beneficiar a cidade. Não estou falando de grupo político, estou falando da cidade. Só que é o seguinte, pessoal, gerou muita discussão sobre os projetos que estão aqui. Os projetos eles estão sendo discutidos. Semana passada a gente discutiu todos os projetos, só que 3 em 4, na verdade, com esse aqui, especificamente, tem que se ter um cuidado maior e ter um estudo maior sobre ele. Tem um internauta aqui perguntando sobre a questão da alíquota, de 100 para 14. Como é que é? Vocês não explicaram direito. É a questão polêmica, né? A gente sabe do problema que isso é. É você pegar, teoricamente a gente fala, botar a mão no bolso dos outros, mas não é eu, Heron, que estou colocando mão no bolso de ninguém, até porque eu sou um trabalhador digno. Quando eu decidi entrar na política, foi para tentar fazer o melhor, não foi o pior. E também eu não quero cair nessa polarização de
desviar o foco dessa pauta. Então, assim, esse projeto de lei que vai ser uma discussão muito longa. A gente precisa conversar com a classe, que aí já foi conversado com o presidente da Associação dos Servidores. A gente tem também uma conversa com o FUPRAMA, que dá todo o relatório da situação do FUPRAMA. E aí é muito bom esse interesse do servidor em estar aqui com a gente, conectado, perguntando, se interagindo, né, na verdade, com a gente. E aí, nas comissões, foi pedido vista, a gente vai analisar mais vezes ainda sobre ele. Tem a questão da carga horária também. Então, são vários temas. Heron, é necessário ou não? Isso é uma coisa que tem que ser discutida. Democracia é isso, é discussão. Eu decidi entrar, e aí eu continuo, foi para ser efetivo nos meus atos. A melhor coisa para você julgar um ser humano é tudo aquilo que ele fez na trajetória de vida. Então, o que eu sou hoje é tudo o que eu fiz no passado. Eu não posso falar algo e agir de forma diferente. Eu não posso dizer que Maria é uma pessoa X se ela é uma pessoa boa, maravilhosa. Então, eu não posso, eu tenho que agir. Então, é muito bom quando vocês estão online interagindo com a gente. E aí eu vou passar para outra pauta, que é a questão do que a gente faz, o vereador. Se vocês analisarem, fizemos vários requerimentos. Isso aí eu não estou falando só Heron, eu estou falando os colegas também. E muitos dos requerimentos foram atendidos. Mas aí vai puxar o saco da prefeita. Não, eu não sou funcionário da prefeita. Eu sou vereador, estou no legislativo, ela é do executivo. Isso aí é fato. E aí, assim, eu recebi essa semana, foi homologado no dia 26/3, a resposta do nosso amigo Edilson. Em relação ao Recanto dos Pássaros, foi feito aquilo que a gente já tinha cobrado, função de um vereador. Isso é apenas um exemplo. Aí a gente vai na Praça Flamboyant. Lá não está iluminado como deveria. Foi podado, as árvores já melhorou. Você vem em relação ao distrito de demarcação, em relação à iluminação também, já foi feito. Nós temos também a questão das informações dos terrenos do Bananal, que aí é uma coisa que já está correndo juridicamente, vendo o que pode ser feito. Então, isso aqui que eu estou falando é a função da gente. Se vocês verem o que Maria falou, a colega falou, Júlia e alguns vereadores aqui falaram, nós participamos das comissões, nós debatemos, conversamos com o nosso jurídico da Câmara, conversamos com o jurídico do Executivo, conversamos com o presidente do sindicato, Ricardo. Ricardo pegou os relatórios, está para conversar com a classe, como eu falei. Então, assim, a gente está fazendo a nossa parte. E aí eu vou passar para a parte polêmica, que eu vejo que vocês estão muito interagindo aqui nas redes sociais, em relação à vacina. Uma internauta aqui, ela falou o seguinte, uma prefeita médica, o presidente, assim, prefeita médica, vereador técnico em enfermagem, no caso Edson Enfermeiro, que é o presidente da Câmara, vereador farmacêutico, no caso sou eu sou farmacêutico, Heron da farmácia, e não clamam por vacina. Cristiano, a gente clama por vacina. Essa semana, a classe das farmácias tiveram a primeira dose de imunização, que já foi uma cobrança que o amigo Edmesson já tinha conversado comigo, eu já tinha solicitado, já fiz tudo, porque a gente está no quadro, a gente dá saúde. Então, assim, eu vejo nas redes sociais do Executivo as classes que foram imunizadas, porque tem que seguir o protocolo das classes. E essa semana foi todas as farmácias. Eu acredito, se você não foi, eu acredito que Bob foi, ou o balconista deve ter ido também. Quando a gente fala algo sem perguntar ou saber o posicionamento, é muito complicado. Todo aquele que trabalha no ramo de farmácia, seja enfermeiro, seja qual for na área da saúde, ele vai defender vacina. Porque vacina, cientificamente, a gente já sabe todas as imunizações que a gente vem ao decorrer do século.
Então, isso é uma discussão. Bolsonaro pode não acreditar em vacina, isso é o problema dele. Mas vacina, sim, ela salva e vai salvar a vida da gente. Por enquanto, a gente tem que ver no mundo, tem que estar na vida real. Nosso município tem déficit. A gente está vendo aqui muitas medidas impopulares. Eu não vou ser demagogo de passar a mão por cima, não. Quando for para aplaudir, eu vou aplaudir. Por exemplo, Jane Medeiros. Foi falado na reunião anterior sobre os kits merenda. E eu perguntei a ela. Ela foi e mandou as fotos para mim e estão distribuindo, não sei se já distribuiu. Tem várias situações, por exemplo, no Recanto dos Pássaros, na subida, está fazendo o calçamento, parabéns. Na subida da Castelo Branco, eu vejo lá da casa da minha avó, do outro lado eu vi, que é uma coisa que foi um problema antigo, antiguíssimo. Aí, assim, eu não vou cair na polarização. Eu vou ter a minha posição, eu vou estudar e fazer a minha parte, como vereador. Não é fácil, porque eu pensei que na política você debatia com o político, que é mais fácil. Porque cada um tem a sua ideia, a democracia, cada um tem seu posicionamento. Eu tenho o meu. O que eu acredito é que a gente precisa ter esse engajamento aqui que a gente está tendo hoje. Discussão com vocês, os servidores, e a gente chegar no consenso. Isso aí, para mim, é perfeito. No mais, eu vou terminar minha fala agradecendo a Deus por tudo e vamos tocar o barco, presidente. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Agora, só pedir uma partezinha aí da pergunta que foi feita, né? A gente sabe que estamos aqui também para responder. É uma prefeita médica, um presidente enfermeiro e um vereador também farmacêutico, né? Assim como temos também diversas formações aqui diferenciadas que também têm o direito de opinar, sem dúvida. E quero deixar aqui bem claro que ninguém é contra a vacina, de forma alguma. Se eu tivesse como, com certeza, através dessa casa, de lançarmos um projeto para que fosse compradas 20 mil doses iniciais de vacina, seria muito bom, mas a gente sabe que tem que seguir um protocolo. E eu, como enfermeiro, graças a Deus, tenho essa profissão, amo o que eu faço, por isso que eu estou na ativa, para procurar ajudar a população dentro do meu trabalho. E dizer a vocês que o objetivo de todos aqui é um só, o melhor para a nossa cidade, não tenham dúvida disso. Continua facultada a palavra. A palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, os internautas que nos acompanham, boa noite. Aqui, só observando as palavras dos companheiros, fiz vários requerimentos, vários pedidos, inclusive até demarcação, que eu acho que essa casa, deveria ter um olhar especial por aquela comunidade, companheira Júlia, porque realmente é uma comunidade pouco distante, mas que a gente deveria também estar presente lá para ver a situação da comunidade lá, em questão da água, em questão do saneamento, de várias outras coisas lá. A respeito da vacina, eu aqui nesta casa fiz um requerimento, companheira Júlia, também, para que isso fosse comprada, assim que, se pudesse, o município tivesse como conseguir comprar, para a gente se livrar de vez dessa pandemia. Também, quero dizer também que o peixe que vai ser doado agora na Semana Santa vai beneficiar muitas famílias, companheiro Edson, que precisa, que realmente esse tempo, já que começou o inverno, não tem, nem todos têm o dinheiro de comprar seus peixes para passar a Semana Santa. E tenho certeza que vai chegar no momento certo para aquela comunidade que precisa. Também quero agradecer ao companheiro Edilson e à prefeita por atender meu pedido de estar concluindo a cacimba lá do bairro Nossa Senhora da Vila da Conceição, conhecida como a Miquelina. E graças a Deus daqui uns dias está pronta para
ajudar e beneficiar a população, não só de lá da comunidade, mas também do Recanto dos Pássaros. Também, esses dias, passando por lá e observando, vi que a subida do Recanto dos Pássaros, que o companheiro não falou, foi concluído. Questão ali que existe uma creche, onde se movimenta muito os alunos, as mães dos alunos, das crianças, e graças a Deus foi concluído. Quero parabenizar a Edilson pelo seu empenho, seu esforço e luta. Vamos lutar para a gente ter melhor a cada dia o nosso município. Não tenho dúvida nenhuma sobre os projetos que estão aqui na Câmara, é onde os companheiros falam que estão muito sendo falado aqui no nosso município, mas tenho convicção de que cada vereador aqui presente tem a responsabilidade de pensar e votar nos projetos que aqui nessa casa existem. A gente já até pediu vista para que tenhamos tempo de analisar cada dia esses projetos que estão aqui. Também reforçando a palavra do presidente, quero dizer aos aposentados que já estão recebendo pelo FUPRAMA que não é admissível ser descontado pelo que você já pagou pela vida toda de trabalho. Eu acho que o vereador, cada companheiro aqui, está aqui para defender a população. E desde já agradeço a cada um e a todos, primeiramente a Deus, e uma boa noite a todos. Continua a facultada a palavra, com a palavra o vereador Oséias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvinte das redes sociais. Eu quero só, presidente, tirar uma dúvida de Heron, do companheiro Heron, que ele citou que foi feito o serviço de iluminação lá do distrito. E até agora, companheiro Heron, não foi feito. Não teve ninguém lá para fazer serviço. Continua no escuro a rua. Até eu fiz esse requerimento e obtive resposta essa semana do requerimento e passaram para mim dizendo que ia esperar o retorno do consórcio, se não me engano, o consórcio, eu não estou com ele aqui, que está no meu gabinete. Consul, né? Consul. Então, não foi feito o serviço lá. Até então, não, né? Até ontem não tinha sido o serviço. A rua permanece no escuro. Então, muito obrigado. Continua a facultada a palavra. Com a palavra a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, eu não poderia deixar de agradecer à Secretaria de Educação. Na última reunião eu fiz um apelo, não fiz em forma de requerimento, mas fiz em forma de um apelo, e eu tinha certeza de que a secretária iria usar o coração, como eu pedi na sessão passada, porque já faziam perto de 90 dias que as nossas crianças estavam sem os kits merenda. Começaram a ser distribuídos hoje. Eu acredito que em um diálogo, muito em breve, que eu procurarei a Secretaria de Educação para tomar ciência do que foi feito com toda a alimentação, com todo o estoque que ficou da gestão passada. Eu pude receber algumas fotos do atual kit merenda e eu pude perceber que, por exemplo, o leite não é da marca camponesa, nem tampouco o arroz é da marca Rampinelli. Então, eu também vi que foi feito um processo de licitação no valor de 140 e poucos mil reais para adquirir esses kits merenda. Mas eu gostaria de agradecer o empenho de toda a equipe da SEDUC, que começaram a usar o coração e começaram a distribuir esses kits merenda. Tenho certeza que está fazendo a diferença na vida de muitas crianças e de muitas famílias amaragienses. E quero agradecer pela atenção também do secretário de Obras, Edilson, porque nós estamos aqui para fiscalizar, para cobrar e também para reconhecer quando for atendido. E hoje eu pude ter uma conversa breve, quando eu saí aqui desta casa, com o secretário Edilson, e ele sempre à disposição para nos ajudar para o melhor da população. Então, também quero agradecer aqui, externar
o meu agradecimento ao amigo Chorão, como é conhecido, e a toda a equipe que se dispôs a ir lá na Fazenda Beatriz, na Fazenda Mercês, no assentamento ali de Itapuia, e em outras regiões também da área urbana do nosso município e também rural, assim como também o vereador Cláudio solicitou, eu acredito que seja também atendido. A gente sabe que a demanda é grande, mas tem que existir pelo menos a vontade de fazer e de realizar. Então, a gente está aqui para fiscalizar, para cobrar, para ir atrás, em prol do direito do povo de Amaragi. Muito obrigada. Foi. Dando continuidade, continua facultada a palavra. Sem ter quem queira mais fazer uso da palavra, eu encerro a 7ª reunião ordinária deste período, a 8ª reunião, aliás, ordinária deste período, e convido a todos para o 2º período a partir de maio. Todos fiquem com Deus, tenham uma boa Páscoa. Só reforço o uso de máscara, os cuidados têm que continuar, que se Deus quiser, nós iremos vencer com a força maior que é o nosso Deus, sem dúvida nenhuma, esse vírus. Porque os resultados bons, eles irão chegar em breve. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.